Jota, fala minha senhora, eu tenho baixa autoestima e eu não sei o que fazer com isso. Eu como psicólogo, autoestima, né, baixa autoestima, autoimagem, visão de si mesmo, enfim. Esse assunto é um assunto que costuma aparecer em consultório, né? Porém, recentemente, eu já contei para vocês que às vezes acontece isso, recentemente esse assunto apareceu em vários pontos, tanto com pacientes, quanto em conversas aqui em casa com a minha esposa, quanto também numa das minhas supervisões. E eu sempre estou atento, né, ainda mais agora que tenho que gravar vídeo para vocês aqui semanalmente, eu estou atento a esses assuntos, assim. E alguns assuntos parecem que eles aparecem e são assuntos que eu já tinha pensado, mas eu não tinha muito um roteiro, ou assuntos que eu não tinha resolvido. E às vezes eles voltam e se resolvem. Tá? E um deles é isso, é essa relação da identidade, autoimagem, autoestima, ou seja, como é que funciona essa relação, né? E eu, assim, além de eu estar inspirado em assuntos de pacientes, hoje eu também estou aqui inspirado, por quê? Porque em um dos meus grupos de supervisão, sim, eu sou psicólogo e sou supervisor. O que é ser supervisor? É ter grupos ou pessoas, né, individuais, que são colegas, são psicólogos ou terapeutas ou psiquiatras, em que eles trazem os casos que eles atendem e nós discutimos, né? Eu tenho, se não me engano, hoje 4 grupos de supervisão, né? Tem 2 que são semanais, então a galera das antigas mesmo. Tem um que é quinzenal e tem outro que é mensal, eu acho que é isso, né? Então, se você é profissional, esse tipo de coisa, dá para você mandar uma mensagem aqui embaixo, ou melhor, vou botar o link do grupo aberto, né, para os profissionais, porque eu faço essas supervisões, assim, né? E recentemente, num desses grupos, a gente entrou nesse assunto, fizemos dois encontros sobre essa autoestima, como é que a gente faz para mudar a autoestima do paciente e tudo mais, a gente conversou sobre várias coisas, então, assim, é muito interessante, porque apesar de eu ser o supervisor, a galera se conhece há tanto tempo que eu simplesmente deixo, eu me permito ficar como aluno vendo eles conversando. Então isso é muito legal, assim, isso é muito interessante. Mas enfim, falei tudo isso para dizer para você que hoje vai ser um daqueles vídeos que muita gente gosta, outros nem tanto, em que eu vou aqui dividir com vocês as ideias que estão na minha cabeça. Tá? Eu até fiz um roteiro, mas tem coisa aqui no roteiro, não sei se faz sentido, mas é exatamente essa a ideia, é pegar uma essas questões psicológicas e tentar dividir com vocês. Pode ser que outro dia eu venha com uma formulação mais estruturada, mas o bom de gravar vídeo todo dia aqui para vocês é que, enfim, eu posso gravar hoje aqui, daqui 2 semanas gravar outro, um e complementando o outro, e assim a gente vai melhorando as nossas ideias e eu vou conseguindo te ajudar aí a ter mais bom senso, afinar mais esse teu bom senso, beleza? Enfim, antes de começar, não se esqueça, me siga aqui, dê like nesse vídeo, ligue a sineta do meu canal, porque aí você vai receber as informações, as notificações de que eu tenho vídeo de segunda a sexta de verdade. E que quarta-feira, meio-dia 15, tem o podcast do Bom Senso, tá? Também você vai acabar descobrindo, me seguindo aqui, que eu tenho um clube do canal. Por R$ 7,99 você consegue fazer parte do meu clube do canal, que tem vídeos exclusivos. Que vídeos exclusivos? Até agora temos um vídeo que eu falo sobre daltonismo e outros vídeos exclusivos são os podcasts do Bom Senso, que são as gravações do podcast, vai para o Clube do Livro. E daqui a pouco, em breve, cadê o livro? O livro não está aqui. Eu vou fazer um Clube do Livro de um livrinho do Francisco Fausto chamado A Arte de Decidir Bem. Se não me engano, é esse o nome. Não está aqui o livro. A Virtude da Prudência, né? Já que a prudência e o bom senso estão próximos, eu vou fazer o Clube do Livro. É R$ 7,99, você assina, e mesmo que você não participe dessas coisas que eu estou falando aqui, pelo menos você pode apoiar o meu projeto se eu te ajudo na tua vida. Você pode me ajudar na minha também, não é mesmo? Enfim, esse é o recado sobre o meu canal. Os últimos 2 recados. Qualquer coisa que eu disser aqui, despertar em você o interesse de conversar com um profissional, saiba que eu sou psicólogo há mais de 12 anos, tá? Então você pode marcar um horário comigo de terapia. Aqui embaixo tem um link, marque um horário comigo. Você clica ali, quem vai conversar com você é minha maravilhosa secretária, que eu tenho um crush por ela, a minha esposa, a Paula, tá bom? Então você clica ali, você conversa, ela agenda horário para você. Dá para ser um horário de terapia de 1 hora, e a gente fazer então como toda terapia sequencial, ou dá para fazer um atendimento pontual, que é, como o próprio nome já diz, um atendimento de 1h30, em que a gente faz o nosso melhor nessa 1h30. Muita gente já tem acompanhamento, já tem terapeuta, já tem psiquiatra, já tem direção espiritual, e mesmo assim vem conversar comigo para tirar dúvidas mesmo. E se você não sabe se quer começar terapia comigo, não quer,
não sei, eu estou meio assim, será que vai ser legal ou não? Agende um atendimento pontual, que você vai ter um encontro comigo e aí você vê se vale a pena continuar ou então se você tá suficiente, já tá bom por ali, beleza? E o último recado que eu dou aqui embaixo, tá? Aqui na legenda, tem um link para um grupo no WhatsApp, é um grupo aberto, tá? Que você pode entrar lá para todo mundo, que é sobre o meu projeto Minha Vida com Bom Senso. É um projeto terapêutico, prático que eu criei. Como é que funciona a Minha Vida com Bom Senso? São 5 meses. O primeiro mês é preparação. Os próximos 4 meses segue o meu método, Terapia do Bom Senso. Reconhece, mapeia, imagina, age. No primeiro mês do projeto eu vou te ensinar a reconhecer os seus problemas. E são 4 vídeos muito práticos, com exercícios e um encontro ao vivo comigo. No segundo mês, eu vou te ajudar a mapear os problemas que você reconheceu. São 4 vídeos práticos e um encontro comigo. Terceiro mês, eu vou te ajudar a abrir possibilidades de melhora na sua vida, de abrir caminhos possíveis para os seus problemas. São 4 vídeos te ajudando a fazer isso e vai ter um encontro. E o último, no final das contas, tá? O último ponto é a ação, a tomada de postura, a mudança de postura. Que, de novo, são 4 vídeos te ajudando a mudar a sua postura de fato e um encontro. Tá? Então, é um projeto que tem uma duração, começo, meio e fim. E eu sei que eu posso te ajudar. Então, se você acha que você quer uma ajuda, mas você gostaria de trabalhar um pouco mais sozinho, ou você não tem condição para poder fazer uma terapia agora, não gostaria de fazer agora, esse projeto pode te ajudar. Então, entra aqui no grupo do WhatsApp. Tá bom? Beleza, tendo dito isso, vamos para o assunto de hoje, que eu fiz uma longa introdução e longos avisos, tá? Primeira coisa, tá? Como é que se forma a nossa identidade? Porque quando a gente fala sobre baixa autoestima, o que nós estamos falando, na verdade, é um certo tipo de desconfiança de si mesmo, não é mesmo? Eu desconfio de mim mesmo. Mas quem sou eu mesmo para mim mesmo? Eu sou a minha identidade. É como eu me vejo. Né? Por isso que chama autoestima. É uma estima por mim mesmo. Eu posso ter uma autoestima, né? A estima pelo outro. Olha que bonito que ficou isso. A estima pelo outro, né? Outra estima. Né? Então tem gente que tem uma estima absurda pelos outros, mas não tem nenhuma a estima por si mesmo. Né? Então quando a gente fala em autoestima, né? Eu nem procurei no dicionário nem nada, mas é isso, entende? É você olhar para si e se valorizar e confiar em você. E ver que você é uma pessoa digna dessa confiança, entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre baixa autoestima, as pessoas estão muito relacionado com a autoimagem. Ah, eu tenho baixa autoestima porque eu me acho feio. Não, você tem baixa autoestima porque, além de você se achar feio e possivelmente ser feio, você acha que isso te prejudica demais. Então você não confia em você. Você acha que a sua feiura, né? Você parece um anjo, só que não tem asa, ou seja, caiu no chão. É por isso que a tua cara está estragada. A sua feiura vai te atrapalhar. Você não confia que é capaz de superar, ou você não confia que é capaz de, apesar da sua aparência física, as pessoas se encantarem por você. Então, normalmente, quando a gente fala em autoestima, as pessoas estão muito relacionadas com a questão afetiva emocional, entendeu? Ai, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ai, eu tenho baixa autoestima, ai, sempre eu me sinto feio, ai, eu me sinto... normalmente é isso, tá? Tanto que, assim, já vi vários pacientes com queixas de baixa autoestima que arranjaram, né, um chamego no cangote, uma fungada ali. O que aconteceu? A partir de então, que autoestima, meu, que eu sou, entende? Eu sou o dono do mundo. Por quê? Porque alguém começou a confirmar. Mas a baixa autoestima está apenas relacionada à questão afetiva da beleza, tá? De ser ou não desejados, ter ou não sucesso no relacionamento. A autoestima também está relacionada à capacidade, entende? Porque, como eu disse, é uma desconfiança de si. É uma desconfiança de si. Mas, se eu desconfio de mim, eu não confio em mim, é porque talvez essa minha autoimagem, ou então essa minha identidade, ela não é uma identidade, aos meus olhos, confiável. Então não existe baixa autoestima
Até pode existir, vai, que na psicologia existe cada coisa, né? Eu ia falar que não existe uma baixa autoestima sem uma visão errada de si mesmo. Mas às vezes assim, né? Vai saber, né? Acho que eu não posso fazer essa hipótese aqui. Viu? Por isso que eu estou gravando o vídeo e estou dividindo as ideias com você. Mas o que acontece é o quê? Então, o que acontece é que então a baixa autoestima é você olhar para você mesmo e achar que aquilo não é confiável, né? Principalmente você não sente confiança em você mesmo. Muitas pessoas, que é bem frequente, têm baixa autoestima, mas têm a estima dos outros. Não é mesmo? Olha que paradoxal. Várias pessoas olham para a pessoa e falam: não, você é bonito, você é legal, você é bacana, você é inteligente, você vai conseguir. Ah, eu não acho que não. Eu acho que não, eu acho que não. Ah, vocês falam isso, eu me sinto mais pressionado. Enfim, esse tipo de coisa. Entende? Então, inclusive, pessoas que têm um desempenho social em que são bonitos, são inteligentes, são eficientes, rendem bem, ganham dinheiro, ainda assim essas pessoas podem ter uma baixa autoestima. Por quê? Porque parte da nossa autoestima se baseia no que as pessoas falam de fora. Mas eu mesmo posso ignorar isso por conta de uma tendência a me botar para baixo. Então, quando se fala em autoestima, como o próprio nome já diz, eu tenho mais poder sobre mim mesmo do que o elogio das pessoas. Entende? Eu posso desconsiderar tudo que as pessoas falam. Mas enfim, então se a autoestima é essa desconfiança de si, né, é um certo tipo de desprezo, acho que eu vou falar hoje sobre ódio a si mesmo. Então o que acontece é o quê? A gente vai ter que saber assim, como é que é a sua identidade, então. Tá? Quem esteve comigo no Amar Sem Surtar, eu falei um pouco sobre isso. Mas não, eu não vou dividir com vocês o que eu falei lá, porque aquilo lá, aquele conteúdo, eu estava falando isso para um paciente, tem assunto que eu tenho que guardar, entendeu? Porque eu falo aqui mais quando dá cobra, tem assunto que eu tenho que deixar guardado, porque senão o cara vai nos eventos presenciais comigo e eu começo a falar umas coisas que ele já ouviu nos vídeos, né? Então, ele não está lá para isso, está lá para novidades. Mas o que acontece? Como é que formamos a nossa identidade, tá? Como é que a gente forma a nossa identidade? A impressão que me dá é o quê? A nossa identidade, ela é marcada e ela começa a ser marcada desde fora para dentro, que é a questão da nossa infância, né? Ou seja, como você foi tratado na sua infância, é claro que ajuda ou atrapalha a sua visão de pessoa. Fala, minha senhora, então o que foi? Quem apanhou demais, quem não teve amor dos pais, vai ter uma baixa autoestima. E é aqui que eu tenho que dizer que não. Aqui tem que dizer que não. A profissão de psicólogo é uma profissão muito interessante, porque pessoas que foram muito amadas pelos pais, coisa e tal, podem se revoltar contra esses pais. E pessoas que foram muito, às vezes, massacradas pelos pais, podem amar esses pais. Uma pessoa que passou muita dificuldade pode desenvolver uma autoestima muito boa, muito forte, uma resiliência emocional. E uma pessoa que passaria pela mesma dificuldade pode ter desenvolvido, inclusive, uma dificuldade de personalidade, pode ter desenvolvido até mesmo, sei lá, entende? Um transtorno psicológico, esse tipo de coisa. Então, a gente não pode achar que necessariamente quem sofreu na infância com falta de amparo, necessariamente vai ter problemas no futuro. Quando eu digo problemas no futuro, eu não estou dizendo que uma pessoa dessa, ela não vai ter memórias, que ela vai ter que encarar, mas ela pode muito bem ser madura e no futuro ter uma autoestima grande. Não estou dizendo que isso não dói na pessoa, a pessoa não é um anjo, não é? No caso aqui, um anjo com asa mesmo, né? Não você que caiu lá do céu sem asa. Mas acontece o quê? Você já sabe qual que é a música do final de hoje, né? Você parece um anjo, só que não tem asa. Nem sei quem canta essa música, hein? Galera millennial, arrepiou. Falei, nossa senhora. Essa música tem gosto de capeta na praia. Vocês lembram que vocês tomavam aquela bebida com gelo seco? Puta, que troço horrível. Pelo amor de Deus, eu tocava essa música na rádio. Tá, mas voltando. Então, voltando. O que pode acontecer, então, é que na formação da identidade, nessa autoestima, né, um dos fatores são as marcas do passado. É como foi essa marca do passado, né? E isso pode influenciar positivamente ou negativamente.
Mesmo que as marcas sejam negativas, isso pode ser bom de alguma maneira, enfim, como eu acabei de falar um pouquinho aqui. A segunda coisa é o quê? Se a nossa identidade é baseada no que houve conosco, de fora para dentro, ela também vai ser baseada naquilo que eu sou capaz de fazer, nas minhas capacidades, entende? Por isso que adolescentes, eles têm a tendência de ficar se testando em bebida, se testando em droga, com velocidade, se testando em bebida, em velocidade, quem faz mais coisa, quem é o melhor, quem é o pior, principalmente os homens fazem isso, né? E as mulheres têm muito dessa coisa do apoio mútuo, fazer parte do grupo, a identidade do grupo e assim por diante, tá? Então, isso tem a ver com minhas capacidades atuais. Então, minha identidade é o que fizeram de mim, é o que eu faço com o que fizeram de mim. O segundo ponto é o que eu sou capaz de fazer hoje. Tá? E olha que interessante essa coisa de o que é ser capaz de fazer hoje. Eu disse que o vídeo ia ser meio arbóreo. O que é interessante da coisa de ser capaz de fazer hoje? Dependendo do que eu sou capaz de fazer hoje, eu mudo a minha visão do que aconteceu comigo no passado. Eu mudo a minha visão do que aconteceu comigo no passado. E a capacidade, eu vou ter que gravar um vídeo depois sobre isso, a capacidade ela está intimamente ligada à identidade, por quê? Porque vem o terceiro ponto aqui. A nossa identidade é formada pelas conquistas realizadas, as conquistas que eu realizei. Então, uma parte é o que fizeram de mim, outra coisa é do que eu sou capaz de fazer. Quais são minhas capacidades? Outra coisa é o que eu já fiz. Eu já fiz. Tem gente que tem baixa autoestima porque não fez porra nenhuma. Não fez porra nenhuma. E quando eu falo não fez porra nenhuma, tá? Desculpa o palavrão, mas vamos aí, né? Vamos ser sinceros. Não é grandes feitos, casar, ser doutor, montar a empresa, ganhar... Não, a gente não terminou um livro. Tudo que se propõe a fazer não termina. Tá no emprego, sabe? Aquela sensação de você estar no emprego por caridade do patrão. Ou por, assim, pela falta de possibilidade de ser demitido, porque passou ali num concurso, porque tá ali numa empresa do pai, enfim. Então é claro que isso muda a nossa identidade. Imagine que eu tenho uma infância que é super ok, minha mãe sempre me amou, coisa e tal. Eu percebo que eu sou um cara que sou capaz, sou inteligente, tudo aquilo que eu começo, eu consigo entender, coisa e tal, mas eu não concluí nada. Provavelmente, porque aqui é tudo probabilidade do que eu tô falando aqui, provavelmente eu vou me sentir um merda. Sabe? Eu vou me sentir aquele cara assim, pô, o garoto prodígio que gastou todas as suas fichas, entendeu? Não deu em nada. A promessa frustrada, entende? Então também tem isso a ver. Né? Muitas vezes, para eu conseguir passar por algumas dificuldades, eu me pautei nas coisas que eu já tinha conseguido. Um exemplo que eu disse aqui para vocês, sou psicólogo, tenho 12 anos de formado, coisa e tal, blá, blá, blá. Se em algum momento me bate alguma insegurança, né, alguma coisa assim, eu penso, porra, mas eu tenho 12 anos, 12, 13 anos que eu estou formado, tenho aluno, criei, beleza, acho que provavelmente eu sou um cara que tem algumas coisas aqui que são boas para serem divididas, entende? Sabe? Às vezes, quem está fazendo conteúdo, né, produzindo conteúdo sabe disso, às vezes dá um branco, você fala, cara, não tenho mais nada para dizer. Eu sei que vocês olham pra mim às vezes e falam assim, pô, como é que o Jota fala pra cacete, é tanto assunto, pô, cada vídeo demora mais do que meia hora. Inclusive esse daqui, eu não sei quanto tempo vai dar, mas eu tô gravando aqui já deu 19. Pô, como é que fala tanto coisa? Cara, tem dia que dá um branco aqui, eu não sei o que dizer, não sei o que falar. E às vezes eu falo, cara, já falei tudo que eu tinha pra falar. Então, ou seja, as minhas capacidades, elas não estão conseguindo me ajudar a ter uma boa autoestima. Eu começo a achar que esgotou, acabei, já era, vou deixar de lado. Mas eu olho e falo, não, mas eu gravei até aqui. Com certeza tem algum... Olha quantos vídeos eu já gravei. Eu vou manter essa constância, eu não vou perder. Ou seja, eu tenho que olhar para as minhas conquistas. Tem muitos homens que ficam desempregados e eles vão para a luta mesmo completamente desesperançados. Por quê? Porque eu tenho uma esposa e tenho filhos. Eu preciso honrar essas minhas conquistas, entende? Eu preciso honrar isso. Tem muita gente, às vezes, você, né, teve uma relação excelente com seu pai. Você construiu uma relação com seu pai quando seu pai faleceu. Não, eu vou manter a memória do meu pai, eu não vou desistir. Isso é uma conquista.
E às vezes outras coisas, do tipo, você emagreceu os quilos, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que fez uma especialização, conseguiu juntar uma grana, ou aquelas coisas, estamos aí no final do ano, já entramos em dezembro, né? Ninguém mais está trabalhando direito. É aquela coisa, se a gente sobreviveu a 2025, sobrevive a qualquer coisa. Então, a autoestima também está relacionada com essa questão das conquistas que eu realizei, entende? Também está relacionada. A identidade, no caso, não é autoestima, a identidade. Né? Pode ajudar ou piorar. Se você não fez nada na vida, como eu disse, talvez aí você se sinta meio bosta, porque talvez você possa ser, tá? Desculpa dizer. Continuando. Ninguém mandou ver esse vídeo, sabia que você ia levar tapa na cara. Continuando. Outra coisa que cria a nossa identidade são os planos futuros, é para onde eu estou indo. Uma coisa que destrói a identidade é o tédio. Ou o vazio existencial que o Frankl fala, ou seja, eu não sei para onde ir. Aí o cara começa a pensar, eu não sei para onde ir, eu sou um perdido. Eu escolhi errado na minha vida. Você entende? Você começa a alterar a sua identidade. Eu estava conversando com um amigo, né? Um exemplo, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele falou assim, não, eu aprendi como ganhar dinheiro, como montar empresa na internet, coisa e tal, assim. Mas às vezes me dá a sensação que falta uma missão para chamar de minha. Tudo que eu fiz e faço são coisas que eu gosto muito, mas me parece que ainda não encontrei a questão, né? Aí eu falei para ele, veja só, comigo é o inverso, eu encontrei. É o bom senso. Eu posso defender o bom senso até o final da minha vida. Claro que isso vai aumentar, isso vai se desenvolver, isso vai ter outras coisas. O Amar Sem Surtar é um tipo disso. O projeto Minha Vida com Bom Senso, né? O grupo está aqui embaixo, já falei, é um tipo disso. O consultório também é desdobramento. São desdobramentos. Mas o bom senso é algo que eu vou defender pro resto da vida. Certo? Falei para ele. O problema é me falta ganhar o dinheiro da internet. Ou seja, o meu amigo, ele pode, né? Ele não está passando por isso, mas ele pode entrar no momento em que ele tem uma crise, porque ele não se identifica com o que ele faz, ele pode botar tudo a perder, eu duvido que ele faça isso, porque é um cara de bom senso. Por outro lado, pelo plano futuro, isso pode me ajudar a manter, entendeu? Tô falando aqui o plano futuro do que defender. Mas pode ser também que quando eu penso, para onde é que eu vou com o meu projeto? Não sei, isso me deixa angustiado. Isso altere minha autoestima, entendeu? Eu começo a pensar, nossa, cara, tenho tanta ideia criativa, mas quando vai para, sei lá, o programa, o projeto da minha vida, do meu negócio, eu não sei. Que adianta ser criativo, ser um idiota para ganhar dinheiro. Eu posso pensar esse tipo de coisa, você consegue perceber? É uma coisa que pode pensar você, entendeu? Pô, eu fiz tanta coisa, agora não sei, parece que me dá um vazio no peito. Parece que tudo que eu fiz foi idiota, eu sinto que eu sou perdido, eu sinto que minha vida é um erro. Você pode entrar nisso, por quê? Porque falta um plano futuro. Plano futuro claro, entendeu? Isso ajuda também na sua identidade. E o último ponto que eu coloquei, obviamente não é o último de fato, né? Porque, enfim, eu estou aqui dividindo ideias, como eu disse para vocês, é a visão de mundo, né? É claro que a autoestima de um católico é diferente, vai ter seus dramas, seus dilemas, diferente da autoestima de um ateu, né? Um católico tem vários ali questões de morais, de condutas, né? Você achando que é exagero ou não, que o ateu não vive, entende? Mas tem coisas que talvez um católico, entende? Passe tranquilamente, o ateu entra em desespero, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Você pode muito bem pegar um sujeito que descobre que tem câncer, um ateu e um católico, né? Fazendo bem uma caricatura aqui. Defendendo a minhas áreas, claro, né? Porque nós aqui é Jesus Cristo. Aí o que acontece? O católico pode falar, não, peguei o câncer, é a vontade de Deus, é a providência divina, vou encarar isso da melhor maneira possível. Né? E se eu morrer, eu quero morrer dignamente, quero morrer em dia, não vou esmorecer, porque se Deus passou por algo na cruz, eu não vou, sou um fraco agora, coisa e tal. E você pode pegar o ateu com o mesmo câncer e falar, meu Deus do céu, minha vida acabou, eu que planejei tanta coisa, eu queria tanto realizar tanta coisa, ser feliz, coisa e tal, agora eu tô aqui, tô sozinho, não tenho nenhum consolo, que adiantou meus bens, coisa. O cara pode entrar nesse tipo de ciclo, entendeu? Sabe? Como também um cara que é religioso pode entrar numa neurose religiosa, achar que é a pior pessoa do mundo, é um pecador, é desprezível e pode entrar realmente numa neurose. E um ateu às vezes olhar e falar, cara, menos, né? Isso não é tão ruim assim.
Mas é isso, eu já vi muito, eu já tive e tenho amigos que não têm a mesma fé que eu, né? Tem amigo que eu nem sei o que está acreditando hoje em dia. Mas o que acontece? Também amigos que são ateus, que às vezes os caras têm uns bom senso absurdo, exatamente por não estar debaixo, às vezes, de um arcabouço religioso, ou na verdade, ser refém de uma visão religiosa, né? Porque tem muita gente que acontece isso. Então a sua visão de mundo modifica muito a sua autoestima. Se você é uma pessoa, né? Se você é uma pessoa que casou com alguém, acredita nos sacramentos, coisa e tal, talvez a questão de ganhar mais dinheiro ou não, ser mais sexy, enfim, não te interessa muito, entendeu? Então, ou seja, ter mais intimidade com o marido, conversar, a troca é mais importante pra você. Se você é um cara mais materialista, tem gente que ninguém gosta de assumir isso, pô, a sua autoestima pode baixar muito porque a tua mulher, depois do primeiro filho, deu uma embarangada, entendeu? Ficou meio gordinha, não sei, né? Perdi admiração pela minha mulher, entende? Então, pode acontecer isso. Né? Então, a visão de mundo altera muito, porque, querendo ou não, veja, principalmente na questão da autoestima, a visão do mundo é o espelho não, é o vidro, né? A lente, melhor dizendo. Era isso que eu queria falar. É a lente pela qual eu vou utilizar para mim mesmo, contra mim mesmo. Eu sou católico, quando eu vou me confessar com o padre e saio de lá me sentindo bem. Entende? Um ateu vai olhar e falar que isso é ridículo. Você vai conversar com o cara, você conta os erros que você fez, ele ergue a mão e fala, te perdoa dos pecados. Não existe essas paradas, velho. Isso é tudo placebo, entendeu? Tudo falsidade, dominação dos padres católicos, enfim, qualquer coisa. O cara pode achar ridículo, mas para quem é católico e acredita ali, tirando a parte sacramental, enfim, ontológica, da perdão dos pecados, vamos entrar nesse quesito, para quem é católico, se sente bem depois disso. Se sente renovado na esperança. Então, veja, é claro que a minha visão do mundo é a lente pela qual eu vou me avaliar, né? Eu vou me julgar. Mas, então, se de um lado nós temos a formação da identidade, do outro lado nós temos esse julgamento, né? Essa baixa autoestima, temos essa autoestima, né? Que pode ser alta autoestima ou baixa autoestima, não é mesmo? Então, né, só repetindo o que eu disse, né, para você formar sua identidade, tem o que fizeram de você, as marcas do passado, né, a formação, as capacidades atuais, as conquistas, os planos futuros e a visão de mundo, tá bom? Tá? Claro que aqui também vai entrar as marcas atuais, né, não só as marcas do passado, as memórias, enfim. Tá? Mas era só para dar essa ideia. Assim. O que acontece? Então eu disse o que era autoestima e agora eu disse o que é identidade. Vamos para a segunda parte do vídeo. O que acontece é que nós temos a tendência a nos fixarmos em uma autoimagem. É como se, presta atenção, como se a partir do momento que eu crio uma imagem, eu começo a defendê-la. É quase como assim, eu criei uma imagem, deu muito trabalho, quer saber, qualquer pessoa que disser que eu estou errado nessa autoimagem minha aqui, eu não quero nem saber, mas eu sei que é uma bosta. Fiz um negócio aqui, tá uma bosta, mas assim, se alguém vier dizer que tá bom, eu sei que tá ruim. E se alguém vier dizer que tá ruim, eu vou xingar, não interessa, entendeu? Isso aqui tá horrível, mas é meu. É mais ou menos isso. Tá? E aí o que acontece é o quê? Nós temos, então, a tendência a defender a nossa identidade. Independente do que ela seja. Então, o que eu vejo em consultório é que as pessoas que têm baixa autoestima, elas têm, vou botar entre aspas, elas têm uma teimosia. Elas têm um apego à sua estima. Entende? Ou seja, o modo como eu me estimo, eu me apego a isso. Então, se eu acho que eu sou horrível, eu sou uma pessoa desprezível, quando uma pessoa vem e fala para mim, não, você é super legal, é que você não me conhece. Diz para mim, você faz essa caceta desse argumento. Eu não sou tão boa assim, você não me conhece. E não é uma humildade. Tipo, não, pô, não precisa tudo isso. Não, é do tipo, cara, eu não sou bom. Eu já conheci muitas pessoas falando assim, Jota, eu não sou uma pessoa boa. Aí é que eu odeio a mim mesmo. Entende?
quando você lê Memórias de Subsolo, vocês que se odeiam a si mesmo, quando você lê Memórias de Subsolo, e você sentir aquilo que aquele cara sente, por ele mesmo, pelo mundo, coisa e tal, aí tu começa com essa patifaria de eu odeio a mim mesmo. Enquanto não chegar naquele ponto, aí depois você lê o Crime e Castigo. Quando você sofrer a angústia que o Raskolnikov sentiu, aquele negócio de ter matado a véia, aquela vertigem, com aquele sobretudo, com aquele sol. O dia que você chegar nesse ponto, aí eu ouço você falar, eu odeio a mim mesmo. Afinal das contas é assim, você, entende? Você tá frustrado com alguma coisa que não deu certo e aí você tá se culpando, tá? Normalmente é isso, tá? Mas voltando ao assunto. A tendência é o quê? A gente fazer isso. Se eu tenho baixa autoestima, e assim, eu sei que você já pode estar sofrendo com a sua baixa autoestima, vou te dizer uma coisa. Pessoas com baixa autoestima, elas tendem, muitas vezes, a serem inconvenientes, inclusive. Estou falando que você seja. Estou pensando para você refletir sobre isso. Inconveniente, elas não conseguem receber um elogio. Nossa, quando você está bonita. Ai, que isso, nem estou bonita, não precisa falar isso. Nossa, você foi muito gentil, muito obrigado. Pô, tua ajuda foi assim, não, eu não fiz nada, para, coisa e tal. Uma coisa eu falo, não, que isso, não, precisando é só chamar. Beleza. Né? Eu fico feliz em ajudar. Outra coisa é você olhar para a pessoa e falar, não, para, não fiz nada mesmo. Não fiz nada, entende? Eu vou gravar um vídeo aqui sobre, assim, as pessoas que não querem incomodar, entende? Ah, eu não perguntei porque eu não queria incomodar. Ah, aí são as pessoas que não aceitam ser ajudadas. E aí são as pessoas que são orgulhosas pra cacete. Mas eu não vou falar sobre isso porque eu tô aqui já antecipando o assunto. Mas a questão é o quê? Então, se nós defendemos a nossa identidade, o que a gente tem que entender é que não é uma defesa racional. Normalmente é uma defesa reativa. Uma defesa reativa. Veja, qual que é a minha questão com a questão daí? Qual que é a minha questão com a questão é boa? Qual que é a minha hipótese? Qual que é o meu argumento sobre a adolescência? A adolescência é a hora que nós estamos fazendo um rascunho do nosso ego. Estou criando pela primeira vez a minha identidade. Quem eu sou para mim mesmo e para os outros, certo? Então por que eu digo que é um rascunho? Porque com a graça de Deus a gente evolui. E a gente começa a perceber que, assim, nossa primeira identidade, como a gente se via pela primeira vez, ou eu me via de uma forma muito pretensiosa ou muito rebaixada. Que bom que eu não vejo mais assim, entende? A minha visão de mundo, meus planos futuros, as minhas conquistas. Quando eu era adolescente, tudo isso era bem, como é que eu posso dizer assim, era bem pueril e hiper exagerado, né? Vamos ser sinceros. Então, e o que acontece? Normalmente, o adolescente tem a tendência a reagir quando alguém fala algo inverso dele. Não, esse aqui é meu filho, ele é super inteligente. Ai, mãe, para. Ô filho, meu filho toca piano, toca super bem. Não toca super bem. Entende? A gente vê essa reatividade. O que acontece é que quando a gente pensa em ter baixa autoestima, muita gente volta para essa dinâmica emocional juvenil, entende? Essa dinâmica emocional da adolescência. No sentido de, eu sou um cara estranho. Aí eu me porto feito um cara estranho. Quando as pessoas me estranham, eu me sinto mal, mas eu provoquei que as pessoas me achassem estranho. E se alguém diz para eu parar de ser estranho, eu fico ofendido. E se alguém diz que eu sou estranho, eu tenho um misto de prazer sádico, de tipo, louco, olha lá, as pessoas estão vendo que eu sou estranho, ao mesmo tempo, meu Deus do céu, olha só quem eu me tornei. É isso. Só que isso eu posso falar de um adolescente. Quando a gente falar para a vida adulta, sobre a questão da baixa autoestima, às vezes a gente tem essa dinâmica, infelizmente. Eu me sinto um cara, eu me sinto uma farsa. Aí eu me sinto uma farsa, fico pensando que eu sou uma farsa. Tudo que eu faço, eu acho que eu sou uma farsa. Em alguma hora alguém vai me descobrir. Se alguém me elogia, eu desprezo, elogio e falo, não, que é isso, o cara nem mal sabe ele que eu sou uma farsa. Se ele soubesse o quão ruim eu sou, e assim vai. Certo? Quando alguém fala, você é uma farsa, você morre de medo, porque apesar de você se sentir uma farsa, você não quer ser descoberto como uma farsa. Entende? E aí você tenta se defender, fala, não sou uma farsa, coisa e tal, daí você se sente um hipócrita depois, porque você se sente uma farsa, a pessoa descobriu que você é uma farsa e você se defendeu, então aí sim você foi uma farsa. Pior do que ser uma farsa é defender que ser uma farsa. Entende? E aí você fica nesse misto de, eu sou uma farsa, como eu disse agora anteriormente, eu me odeio, e eu sou a pior pessoa do mundo, eu só queria, eu queria sumir e nunca mais voltar.
O que é isso, senão uma reatividade diante de uma identidade? Uma reatividade diante de uma visão que você tem de você mesmo. Faz sentido ou não faz sentido? Escreve aqui embaixo se eu estou errado. E eu não estou descrevendo vocês, vocês, eu estou descrevendo eu mesmo. Eu mesmo estou descrevendo. Uma vez eu ouvi o professor lá falar isso, que a psicologia é uma ciência que se baseia na interconfessionalidade. No sentido de o psicólogo que ele faz, ele confessa aquilo que ele está vendo dele mesmo e vê se isso tem reflexo nas outras pessoas. Eu faço muito isso, né? Mas eu também, né? Eu não sou um cara fantástico. Olha eu aqui com a minha autoestima. Obviamente eu não sou um cara fantástico, enfim, tem alguns bons momentos. É claro que eu também não me baseio só na minha autopercepção, né? Eu leio muita coisa, enfim, né? Tá atendendo, é muito paciente, tem muita experiência. Mas nesse sentido, assim, tem isso. O que eu descrevi para vocês foi grande parte da minha vida. Eu achar que eu sou um cara meio... sou um cara ali meio segundo plano, entende? Achar que as pessoas não vão gostar de mim porque eu sou meio bobo, eu não sou um cara super esperto. Isso aqui foi minha adolescência. Quando eu sofria bullying na quinta série. Eu era meio gordinho, sofria bullying na quinta série, daí eu encontrei, um abraço pro Dr. Ismael Lago, em Curitiba. Meu pai encontrou ele num retiro, enfim, o Ismael Lago falou um negócio meio divino mesmo. O Ismael Lago citou um negócio, meu pai ouviu, procurou ele, me levou, e aí depois em um ano eu cresci e emagreci, assim. Né? Mas ainda ficava com essa autoimagem, pra você ver as marcas do passado, né? Ficava com essa autoimagem do menino, meio tongão, assim, meio inocentão, assim, bobão. E eu lembro que era mais ou menos isso que eu pensava, era esse ciclo. Eu me sinto um cara meio bobo, meio deslocado. Ao mesmo tempo, quando as pessoas falam que eu não sou, eu desconfio delas. As pessoas que falam que eu sou um otário, eu ficava chateado com elas. E eu ficava nesse ciclo. Tipo, nada tá bom, nada tá bom. Tá? Mas enfim, vamos continuar aqui, senão também já... Esse vídeo aqui... Eu tô gravando, gente. É meia-noite e 27, tá? De quarta-feira, dia 3, tá? Esse vídeo vai sair quarta. Então tá. Quando eu falo pra você aqui considerar em virar membro, pagar R$ 7,99 por mês, tô aqui o esforço que nós estamos fazendo. Eu tava em outra cidade, viajei, trabalhei, atendi. Então pensa isso com carinho, tá bom? Mas enfim, vamos lá, porque eu começo a ficar cansado, eu começo a ficar muito, muito disperso, ou então eu começo a ficar, eu vou por cantos e não volto. Mas enfim, espero que até aqui vocês tenham entendido então. Né? A primeira coisa, formação da identidade, que eu coloquei aqui como marcas do passado, suas capacidades atuais, conquistas realizadas, planos futuros e visão de mundo. Tá? Beleza? Aí, o que eu falei aqui é que nós temos a tendência a defender a nossa autoimagem, seja ela boa ou seja ela ruim. Tá? E aí o que eu quero dizer aqui agora? Qual que é o problema, tá? Dessa questão da autoimagem? Continuando aí a parte 2. Eu ia para a parte 3, mas vou continuar na parte 2, ainda tem coisa para falar. Quando a gente pensa nisso, então, quanto mais eu vou defendendo a minha autoimagem, mais eu vou confirmando ela, seja ela boa ou ela ruim, mais eu vou confirmando nela e mais eu vou criando marcas atuais. Então eu me sinto um cara que nunca dá certo com as mulheres. Quanto mais eu vou confirmando isso, mais eu vou dando errado com as mulheres e mais isso vai formando minha identidade. E mais eu vou reforçando essa visão que eu tenho de mim mesmo. É aí que chega uma hora que, como a gente começa a entrar no conflito, por que a gente começa a entrar no conflito? Porque dentro de nós, eu acredito nisso, dentro de nós tem algo que ainda nos sustenta e nos dá uma sensação de isso aqui está errado, isso não deveria ser assim. Eu nem vou entrar muito nessa seara, mas eu acho que dentro de nós, até como diria na Bíblia, estão escritas as leis de Deus, como dizem. Jota, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que dentro de nós... Não, eu só quero dizer que quando a gente começa a fazer uma cargada intuitivamente, alguma parte do nosso ser me dá a sensação que tem um feeling de que, tipo, não, essas coisas não deveriam ser assim. As coisas não deveriam ser assim. Eu vou ser bem extremo aqui. Eu tenho certeza, exagerei. Eu acredito
Provavelmente um homem, quando ele violente uma mulher, ele saiba que ele não deveria estar fazendo aquilo. Por mais que ele sinta prazer, ele acha que a mulher merece, sei lá, qualquer coisa. Ele sabe que aquilo não é uma coisa boa. Tanto que ele se esconde e ele foge. Ah, mas ele foge só por causa das leis. Sim, mas ele sabe disso. E eu acho que se não tivesse lei, não tivesse polícia nem nada, o cara continuaria sabendo disso. Então o que acontece é que qual que é o problema? Ou então até mesmo a coisa boa. É que a gente vive em conflito. Quando nós estamos com baixa autoestima, a gente vive em conflito. A gente não confia em nós mesmos, mas nós sabemos que nós deveríamos confiar em nós mesmos. Se você é um pouquinho normal e tem bom senso, essa plaquinha ficou bonita com esse fundo, né? Se você é um pouquinho normal e tem bom senso, você consegue perceber que, cara, tá errado. É por isso que a pessoa fala, eu tenho baixa autoestima. Porque eu queria ter uma alta autoestima. Tá? Então pense nisso. Eu ainda vou falar mais sobre isso mais pra frente. Tá bom? Deixa eu ir para a última parte do vídeo aqui, já estamos em 42 minutos. O que eu penso, tá? Jota, como resolver essa questão? O que eu acredito? Se eu tenho a tendência a ser reativo à minha imagem, buscar a confirmação da minha imagem, eu preciso começar a ser um pouco mais aberto. E o que você vai pensar? Eu penso isso de mim mesmo. O que será que o outro pensa de mim? E nessa abertura eu tenho que estar disposto a refletir um pouco sobre o que as pessoas dizem de bom para mim e o que as pessoas dizem de mal para mim. Exemplo, eu posso me considerar um cara super legal, mas em algum momento, isso já aconteceu, óbvio, minha esposa olha para mim, por que você está sendo tão grosso? Minha tendência, eu não estou sendo grosso. Ou a minha tendência, a situação exige que eu seja grosso. Mas às vezes tem que olhar e falar, pô, velho, não estava querendo ser grosso. Foi mal. Desculpa. Ou então alguém chega e fala assim, Jota, eu até gosto do teu conteúdo. Eu até gosto do teu conteúdo. Começou assim, já fiquei puto. Mas às vezes assim, você fala de um jeito e assim, os termos que você fala de relacionamento não, sei lá, não acho que sejam tão interessantes assim. Pausa. Você acha que esse cara tem problema ou não no casamento dele? É claro que ele tem problema no casamento dele. Eu sei que ele tinha problema no casamento dele. Entendeu? Só que eu falo, uma coisa assim, você é meio besta, você fala uns assuntos assim, uns assuntinhos. O que eu tenho que ouvir isso? Eu tenho que ouvir isso como uma ofensa, a pessoa, meu Deus do céu. Eu tenho que olhar pra ele e falar, tomar no meio do teu rabo, meu amigo, que ela não entende, e eu começar a me defender, falando que passa, o cara não entende o relacionamento, não entende o trabalho que eu estou fazendo, começo a defender, que é a minha missão, não. Ou eu vou olhar e falar, meu Deus do céu, cara, putz, será que mais pessoas pensam como eu, pensam como esse cara, e eu começar, não, eu tenho que olhar e falar, tem pessoas que podem achar que eu sou meio besta. Estranho seria, a minha teoria do estranho seria, né? Tem vídeo que eu já falei sobre isso. Estranho seria alguém não me achar meio besta. Que às vezes até eu me acho meio besta. É igual aquele meme. Não tiro a razão das pessoas que não gostam de mim, porque tem dia que, francamente, é impossível gostar de mim. Então é isso. Se alguém olha e fala assim, Jota, eu gosto dos teus vídeos, mas tem uns assuntos que você fala que eu acho meio aleatório, eu não acho legal. Mas eles não podem deixar isso? Podem. Jota, acho um saco. Tem gente que escreveu assim, gostei muito do seu vídeo, mas esse negócio de minha senhora. Ô, minha senhora. Porra, minha marca é registrada. Tem até adesivo aqui, ó. Calma, minha senhora. Se a mãe não gostar do minha senhora, pô, que pena. Né? Eu espero que você... Então eu tenho que olhar para isso e ficar um pouco mais aberto. Ficar um pouco mais aberto. Tipo, eu posso ser, e pode ser assim. Tem gente que escreve e fala, nossa, Jota, você me ajudou muito. Eu vou ter que olhar para aquilo e falar, pô, né? Beleza? Obrigado, que bom. Fico feliz que eu tenha... É sempre minha resposta, né? Eu fico feliz que eu tenha ajudado e agradeço a confiança. Porque eu acho que a confiança de vocês, hoje em dia, né? Como dizem, hoje em dia a atenção é algo muito raro, porque a disputa de atenção é muito grande. Então, se você está aqui comigo até os 45 minutos do primeiro tempo desse vídeo, 45 minutos desse vídeo aqui, porra, velho, eu tenho que confiar. Beleza, que bom. Eu tenho que olhar para isso e falar, eu ajudo pessoas. Então, no dia que eu estiver achando que eu não ajudo ninguém, eu tenho que pensar, pô, um monte de gente falou que me ajuda. E no dia que eu achar que eu estou muito fantástico, eu tenho que falar, mas tem vezes que eu também tenho gente que me acha uma bota. Então, eu tenho que ficar um pouco mais aberto, entendeu? Ficando um pouco mais aberto, você tem que ter um desapego ao perfeccionismo. O que eu quero dizer com desapego ao perfeccionismo? Nós queremos, isso eu vou ter que gravar um outro vídeo, nós queremos agradar a todo mundo.
Eu me acho legal, então eu quero que todo mundo me ache legal. Eu sou um cara inteligente, então eu quero que todo mundo ache que eu sou inteligente. Eu sou um cara que gosta de conversar sobre política, então todo lugar que eu for, eu quero que as pessoas concordem comigo. Porque se elas não concordam comigo, elas são idiotas, não é mesmo? Não vai dar, não vai estar rolando, entende? Então vai ter dia que eu vou estar mal, vai ter dia que eu vou estar bem, né? Que até uma das coisas que eu vi, entender as circunstâncias. Então o que eu tenho que entender assim, não vai dar para eu ser a mesma pessoa. Tem paciente que eu atendi em que eu percebi na primeira sessão que deu tudo errado. Porque eu estava muito cansado. Teve uma vez, isso eu nunca vou esquecer. Não sei se você está me escutando, minha senhora, tá? Até peço perdão aqui publicamente. Eu peguei dengue. E quando eu estava no 7º dia de dengue, eu estava um pouco melhor, eu comecei a atender, porque fazia uma semana que eu não atendia. Porra, não dá para ficar uma semana. Fazia 2 semanas que eu não atendia. Minha esposa foi internada com dengue, depois com pneumonia, enfim, foi um caos. E eu lembro que era uma mulher de 43 anos, enfim, e eu percebi assim, né? Ela estava falando sobre a questão de querer engravidar ainda, tudo mais. Cara, eu não consegui chegar. Não foi, entende? Talvez atender um dos meus pacientes das antigas, que já me conhece há anos, eu meio com dengue, eu podia falar, você me perdoa, eu tô meio com dengue aqui, vai falando, hoje eu vou falar pouco, que talvez não tenha meme nenhum. Tá? Mas a primeira sessão foi ruim, você falou, nossa, eu perdi a paciente. Ou seja, eu não vou acertar. Vídeos aqui, tem vídeo meu aqui que, como dizem, flopou. O que é flopar? Né? Pra você que é milênio igual eu. O que é flopar? Não deu certo. Tinha tudo para dar certo e deu errado. Toda vez que eu tô aqui me sacrificando, eu nem sei esse vídeo que ele pode flopar, né? Até mesmo porque eu já passei de 48 minutos. Então eu tenho que olhar para isso e falar, cara, ok, ué, não deu certo, né? Eu não consigo sempre. E às vezes vai dar errado na hora que você vai sair num date, às vezes vai dar errado na hora que você vai apresentar um trabalho pro chefe, às vezes vai dar errado na hora que você vai cozinhar pro sogro e pra sogra na casa deles, às vezes vai dar errado, entendeu? No primeiro date. E eu falo, cara, tem dia que é bom, então eu tenho que me desapegar um pouco. Senão o que acontece? Tudo que dá errado, ou a culpa é minha ou a culpa dos outros. Daí fica esse jogo de culpa, entendeu? Quem foi que errou? Foi ele ou fui eu? Foi ele ou fui eu? Sair com o cara. A mulher, né? Sai com o cara. Não eu, no caso, pelo amor de Deus. Ou mulher sai com o cara. Aí o cara não manda, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Não sei o que foi que você fez. Ah, então a culpa é dele, porque todos os outros também pode não ser, cara, não deu certo, velho. Se desapega. O cara pode não ter gostado de você. Ah, mas eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa, eu sei, mas ele pode não ter gostado. Quantas vezes a gente não sai com alguém dando uma chance, mas gostava de uma ex e sai, pô, desanimado hoje, volta pensando, nem lembra de você, entendeu? Então a gente tem que dar um desapego, porque às vezes a gente fica achando que a gente é muito importante. E é por isso que muitas vezes, eu vou falar isso mais pra frente, tá? E aí então, enfim, como eu disse, entender as circunstâncias, dizer isso. Olha, você, meu querido autônomo, estamos chegando agora em dezembro, você que é terapeuta, psicólogo. Cara, Deus nos acuda, né? A gente trabalha até dia 18, 19, depois, assim, 1/3 do mês já foi. E o paciente vai voltar em fevereiro. Ah, eu sou um péssimo profissional. Não, tá todo mundo no mesmo barco, Há 12 anos que é assim comigo. Né? Hoje em dia eu não tenho mais um gatilho de ansiedade, mas antigamente, assim, primeira semana de janeiro era terrível, porque era a semana que eu voltava para casa e ficava mandando mensagem para os pacientes. Não tinha secretária, não tinha Paulo, não tinha ninguém. Oi, aí, já voltei, se quiser mais. Ah, claro, doutor, tô de férias. Quando eu voltar, entra em contato. Meu Deus, como é que eu vou pagar as contas de janeiro, Senhor Jesus? Então a gente tem que ter isso, entendeu? A gente tem que ter esse olhar de que as circunstâncias também mudam. Circunstâncias econômicas de um país deprime a autoestima de todo mundo. Porque o que você trabalhava não rende mais. As coisas não estão funcionando. Talvez não seja tua culpa. Seja daquele cara. Né? Que a galera fez o L, deu no que deu. É isso, né? Só uma cutucadinha de leve aí pra você, esquerdista, desavisado, que tá por aqui. Mas fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. A gente só dá umas cutucadinhas de vez em quando. Mas a questão é essa. E a última coisa é o quê? Nós não podemos desistir de encontrarmos uma serenidade. Nós não podemos desistir. Então a gente tem que lutar
para encontrar uma estabilidade emocional, de identidade, uma boa autoestima, a gente tem que lutar com serenidade. Não vai ficar assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando se fala sobre questões psicológicas, a serenidade, tá? Eu falo isso porque eu acabei de conversar com um paciente que ele estava citando aquela cena do Seinfeld, né? Serenity now. Né? Não sei se vocês já viram essa cena, excelente. Mas a gente tem que buscar ter essa autoestima, ter uma identidade, no final das contas, uma identidade confiável, principalmente para nós mesmos, com serenidade. Não dá para eu ficar buscando isso no desespero, no afobamento, entendeu? É por isso que eu falo da normalidade e do bom senso. A normalidade é aquilo que eu sempre digo, né? Pessoas normais agem de forma normal. A normalidade se baseia em agir de forma normal, ter um certo tipo de respeito ao processo, principalmente quando estamos falando sobre identidade, autoestima, esse tipo de coisa. Uma forma de eu ter uma melhor autoestima é eu acreditar que eu sou capaz de ter uma melhor autoestima e que isso virá com o tempo. Normalmente, levantando uma hipótese aqui, me veio uma ideia, as pessoas que têm baixa autoestima, elas têm uma tendência, uma urgência, elas são mais reativas, elas têm uma urgência, né? O que o pessoal diria de maturidade. Elas têm uma reatividade, uma urgência de resolver aquilo, um incômodo, parece que ela está sempre ameaçada, ela tem que se defender, ela tem um orgulho latente, ela se ofende com facilidade, enfim, tem um negócio meio assim, meio agitado dentro dela. Então, se você vai buscar a sua identidade com um pouquinho de serenidade, você já está olhando para você mesmo e dizendo, eu confio que eu vou chegar lá. É uma das formas que eu tento resolver meus problemas na vida. A primeira coisa que eu penso é assim, beleza, treta eu vou ter sempre. Segunda coisa, eu não sou nem o primeiro e nem o último, então essa treta que eu estou tendo aqui não é uma coisa rara. Alguém já passou por isso, então dá para eu lidar de boa. E terceiro, né? Não adianta que eu ficar de afobamento, entendeu? O problema já está instalado, melhor ir com calma, entende? É tipo, sei lá, você descobre que alguém caiu, não dá pra você sair correndo, pegar no colo, e ai meu Deus, esqueci, entrar no carro. Claro, dependendo do assunto, claro, né? Mas digamos, alguém escorregou, caiu, tá tudo bem, você tá sentindo alguma dor, entende? A gente tem que ter uma certa serenidade para lidar com algo que é tão constante quanto a nossa autoestima, entende? Nesse sentido. Mas enfim, gente, eu espero ter ajudado vocês nessa quinta-feira, dia 4 de dezembro, tá? Era para ser um vídeo, virou um curso, desculpa. Mas enfim, tem coisas assim, eu falo, né? Quando eu começar os vídeos falando assim, olha, eu vou dividir umas ideias aqui, senta que lá vem história. Se a média dos meus vídeos é 25, 30 minutos, sabe que eu vou dobrar essa meta, porque nem eu sabia que ia falar tanto. Tem muita coisa aqui que eu acho que eu vou acabar desdobrando em outros vídeos, até mesmo para facilitar a vida de vocês, pra você não ficar, né? Às vezes você vai querer encaminhar esse vídeo, como eu sempre peço, o cara vai falar, pô, tem 1 hora só, tem quase 1 hora esse vídeo. Então assim, mas de qualquer forma, muito obrigado por quem ficou até aqui. E me diga, faz sentido para vocês? Faz sentido o que eu disse aqui? Faz sentido essas questões? Eu falei um monte de coisa aqui, mas faz sentido? Tá? Escreve para mim aqui embaixo, tá? E, obviamente, apesar do tempo, compartilhe a palavra do Bom Senso com vocês que precisem. Não deixe de entrar no meu grupo aqui embaixo, aberto para o projeto Minha Vida com Bom Senso, e também, se quiser, marque um horário de terapia comigo, vai ser muito bom poder conversar com você e conversar tanto tempo quanto eu falei aqui, né? A sessão tem 1 hora, eu falei 50 segundos. Hoje sim você pode dizer, silêncio, está começando a minha terapia, porque hoje a gente teve tempo de terapia aqui. Tá bom? Mas me diga aqui embaixo. E eu vou pedir uma coisa para vocês, que eu vou começar a pedir em todos os vídeos. Se eu disse alguma frase que você gostou, escreve aqui embaixo, tá? Que às vezes eu perco minhas próprias frases, tá bom? Escreve aqui embaixo. Uma frase que eu falei, que deu impacto, coisa e tal, escreve aqui embaixo. Vai me ajudar. E um dia, quem sabe, vira plaquinha, ou então, né, tipo essa aqui, ó, vira adesivo. Tá? É isso, meus caras. Fico por aqui, porque vou a mimir, porque tá bem tarde, mas pelo menos eu fico sabendo aqui que o conteúdo foi entregue. Um abraço, até.